Bom dia, tudo bem com vocês? Feliz Dia das Mães a todas as mulheres que tiveram o privilégio de gerar vida através do seu próprio corpo, através da sua vida. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres ou pessoas que amaram tanto a ponto de adotar uma criança. Feliz Dia das Mães a todas as pessoas que cumprem esse papel na vida de alguém. Você sabe qual é a situação na sua vida e que Deus fale muito ao seu coração e te abençoe e te capacite para ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Hoje na verdade, eu tinha preparado uma mensagem a respeito de mães, de mulheres, e era o que eu estava planejando compartilhar com vocês, mas aí eu tive uma conversa com a Kátia durante a semana e foi um tempo muito legal. Nós compartilhamos coisas da vida e experiências e tal, e eu achei que seria um momento oportuno de contar algumas dessas histórias para vocês, compartilhar algumas coisas, porque nós reconhecemos que Deus está fazendo alguma coisa especial entre nós, que Deus está avivando alguns corações, que Deus está derramando a sua graça, o seu poder, seu amor de uma maneira diferente, de uma maneira intensa. A gente está vendo isso nas reuniões de orações, nos testemunhos, nas coisas que as pessoas estão compartilhando com a gente, e eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes com isso, e nós queremos mais, nós queremos que isso aconteça na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos velhinhos, e vem Espírito Santo sobre nós. Nós realmente desejamos isso, nós queremos ver Deus se movendo entre nós e fazendo aquilo que Ele deseja fazer. Então eu vou contar a história de um avivamento para vocês, e eu vou citar alguns nomes. Então, se você quiser deixar seu celular por aí, porque depois você pode pesquisar na internet a respeito dessas pessoas, que vale a pena conhecer essa história ou essas histórias que a gente vai conversar hoje aqui. Recentemente foi lançado um filme nos Estados Unidos que se chama Jesus Revolution, a Revolução de Jesus. Logo ele vai chegar aqui no Brasil, então também vale a pena, fica esperto aí. Eu não vou te encorajar a fazer como eu fiz e assistir ele no Pirata, jamais faria isso, mas dizer que já está disponível, tá? Se você realmente, quiser fazer essa coisa errada como eu fiz, você pode assistir em alguma das plataformas que tem por aí, certo? E esse filme, ele conta a história de um jovem hippie chamado Lonnie Frisbee. Lonnie com 2 N's e Frisbee com 2 Es no final. Então anota aí, pesquisa esse camarada, que você vai achar muita coisa legal, muita coisa interessante sobre ele. E o filme ele conta um pouquinho da história do Lonnie e de um outro pastor, de um outro cara, um outro jovem na época, chamado Greg Laurie, também um autor, um evangelista muito interessante, que vale a pena ouvir as coisas que ele fala, que ele escreve também. E aí eu queria conversar com vocês algumas coisas que eu ouvi de pessoas, que eu pesquisei na internet também, mas que eu ouvi de pessoas que conviveram com esse tal de Lonnie Frisbee. E, cara, é um sujeito interessante. Tão interessante que, para entender o Lonnie Frisbee, eu acho que a gente precisa entender o que era ser hippie nos Estados Unidos no fim dos anos 60, no começo dos anos 80. Tipo, o Okina tem cara de que foi hippie naquela época, viveu essa fase dele, riponga e tal, tomou uns ácidos, ficou muito louco lá, e tal, aquela coisa toda. Ser hippie era ser contra a cultura. Tudo que a sociedade e a cultura tinha estabelecido como correto, como aceitável, eles faziam exatamente o contrário. Eles faziam exatamente o oposto. Então, se a sociedade dizia que você deveria se vestir de uma certa maneira, eles se vestiam exatamente o oposto daquilo. Se o cabelo era aceitável que o cabelo fosse de uma determinada forma, eles faziam exatamente o contrário. Se o certo é tomar banho, não vamos mais tomar banho. Se o certo é usar sutiã, chega, vamos botar fogo em todo o sutiã que tem por aí. E era assim a ideia. E eles eram tão diferentes, tão fora dos padrões, que
muitas igrejas naquela época não acreditavam que eles podiam ser alcançados mais, que eles já estavam tão longe nesse estilo de vida, ou que o estilo de vida, né, do consumo das substâncias, especialmente o LSD naquela época e a maconha, mas que o consumo dessas substâncias, esse estilo de vida, já tinha deixado eles longe demais até do alcance de Deus. Mas, por incrível que pareça, aí entra o fator Deus na vida dessas pessoas, na vida desses jovens. E aí, talvez a primeira lição que nós podemos aprender com esse avivamento, essa história que aconteceu, e nós podemos nos inspirar com ela. Porque Deus, ele começa a se revelar para os hippies. Jesus começa a se revelar para eles. De maneiras sensacionais, de maneiras sobrenaturais. Eles começam a ter visões, e aí eles entendem que Jesus é verdade. E ele é o caminho para Deus. E eles se convertem em histórias, como nós ouvimos hoje em dia, que ainda acontecem no mundo muçulmano, em lugares fechados para o evangelho, e Deus continua se manifestando. Deus continua se revelando para eles. E aí, a lição que nós podemos tirar disso é que Deus, ele vai se manifestar assim, das maneiras mais inusitadas, porque ele é Deus. Nós não controlamos. Nós não dizemos, é dessa maneira que você pode fazer, Deus. Jamais tente fazer isso na sua vida. Jamais tente cercear, jamais tente limitar a forma que Deus pode ou deseja se revelar, falar com a sua vida ou através da sua vida. O Lonnie Frisbee, ele, um belo dia, ele queria conhecer a Deus, e ele estava nessa busca, e ele tomava muito ácido para, talvez nessa viagem, tentar encontrar essa força, esse poder, entender Deus. E ele era nudista, então, obviamente, só andava pelado. E um belo dia, ele juntou um monte de droga e entrou sozinho, pelado, numa caverna lá na Califórnia. Falou, Deus vai se revelar para mim. E aí você pensa, tá maluco. E estava mesmo. Mas sabe o que é louco? Deus se revelou para ele. E ele saiu, e ele teve uma visão. Ele disse que, você pode procurar isso na internet, tem ele mesmo contando essa história. Ele diz que ele ficou dias dentro daquela caverna, sozinho, usando drogas e pedindo, Deus se revela para mim. Eu não acho que é a melhor estratégia, não indico que você faça isso, inclusive. Mas Deus fez isso. E ele disse que em um determinado momento ele estava lá, gritando, Deus se revela para mim. E aí diz que a atmosfera ali dentro daquele lugar mudou. E Deus estava presente. E Deus se revelou para ele e falou, eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu morri por você, e eu quero que você conte essa história para todas as pessoas. E aí ele sai pelado e convertido da caverna. E pelado e convertido, ele vai para uma festa de hippies. E agora ele tem que contar essa história para eles. Porque Jesus era a verdade para ele a partir daquele momento. E ele vai para essa festa de hippie, e festa de hippie, não sei se você sabe, tem hippie. E tem as coisas que os hippies fazem. E tem toda a loucura dessa contracultura lá. E aí ele chega naquela festa, e ele fala, gente, eu preciso contar uma história para vocês. Uma coisa muito importante que aconteceu comigo. E aí ele abre uma Bíblia, e ele começa a ler o Evangelho de João. E ele vai lendo o Evangelho de João para aquelas pessoas. E quando chega na cena da crucificação de Jesus, a presença, o poder de Deus era tão grande dentro daquela casa, que as pessoas não aguentavam ficar em pé, e elas choravam, elas sentiam, e elas tinham a convicção naquele momento, ouvindo o Evangelho, de que aquilo era verdade. De que Deus estava chamando elas para serem diferentes. De que Deus estava se revelando para elas. E dizendo, eu morri por vocês, para que vocês vivam comigo. E começou esse movimento. A partir daquele cara, e dessa situação que ele viveu. Então, quando Deus deseja se manifestar, pode ser que Deus,
escolha momentos inesperados, momentos que nós como igreja, que nós como igreja talvez nem consideramos normais. Mas Deus pode fazer do jeito que Ele quer. E assim, essa experiência para ele foi tão forte que ele falou, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou anunciar isso. Então a segunda lição é que se Deus está te chamando para compartilhar Jesus, não se preocupa tanto em saber o que falar. Conheça o Evangelho. Conheça essa história. Porque é essa história que você precisa contar. Você não precisa ter uma grande retórica rebuscada, cheia de ilustrações, cheia de ideias para convencer alguém. Conheça a história de Jesus. Leia os evangelhos. Isso pode transformar a sua vida. E isso certamente vai te dar argumentos e ideias para compartilhar com as pessoas ao seu redor. Ele não tinha uma grande retórica, um grande conhecimento, um preparo. Ele não foi para o seminário para depois sair pregar. A única coisa que ele tinha era o Evangelho. E ele contava essa história. E Deus se manifestava. E as coisas aconteciam. E aí, no meio disso, obviamente, ele começou a ter contato com pessoas que estavam doentes. E aí ele pedia para Deus, Deus, cura essa pessoa. E Deus começou a curar essas pessoas através da oração dele. E ele encorajava que os outros jovens que estavam com ele também fizessem isso. E Deus não curava somente através da vida dele. Deus começou a usar aqueles malucos para curarem pessoas. E estou falando assim, uma pessoa que era cega, e aí ele chega perto e fala, enxerga, em nome de Jesus, e a pessoa voltava a enxergar. Coisas sensacionais, coisas que a gente só sonha, que a gente, sei lá, só vê em livro. Esses malucos vivenciaram. E o único preparo que eles tinham é que eles descobriram a mensagem do Evangelho. E esse é o preparo que nós precisamos, acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, a história do Evangelho, na ponta da língua. Mas a gente só vai conhecer essa história se a gente ler ela. Então eu quero encorajar você, leia os Evangelhos, leia a história de Jesus. Foi assim que eu pessoalmente encontrei Jesus. Eu lembro que um dia eu estava lendo o Evangelho de Mateus, maluco também, cheirado, fumado até a tampa. E aí eu achei uma passagem, a história que contava de que Jesus conta uma parábola, que um cara, ele achou uma pérola, uma coisa de muito valor. E ele vendeu tudo que ele tinha para conseguir essa coisa que tinha muito valor para ele. E eu lembro que eu fechei a Bíblia, eu falei, Deus, será que um dia eu vou encontrar isso? Será que um dia eu vou encontrar uma coisa tão preciosa assim, a ponto de eu largar tudo para ter essa uma coisa? E mal sabia eu que eu já estava no processo de encontrar isso. Porque essa coisa preciosa é o próprio Jesus. É a própria mensagem de graça que ele estava compartilhando com o meu coração. Conheça o Evangelho. Você vai ter o que falar, você vai ter o argumento necessário para compartilhar com quem você deseja alcançar. E aí, esses hippies convertidos, eles se juntam em uma comunidade, e eles vão morar juntos, e eles conhecem um pastor chamado Chuck Smith, também um cara que vale a pena você pesquisar. E o Chuck Smith, ele era pastor de uma igreja chamada Calvary Chapel, e ele era um cara, assim, muito conservador, né? Ele também achava que os hippies já tinham passado do ponto, que eles não podiam mais se converter, que não tinha mais jeito, que eles estavam perdidos e sem esperança. E um belo dia, o Lonnie Frisbee bate na porta do Chuck Smith e fala, ó, Deus me mandou aqui, camarada. Vamos fazer ministério junto agora. E de alguma maneira, Deus pega esse cara super conservador, e esse cara maluco, e um fala, acho que é uma boa ideia a gente fazer isso junto. Muito inesperado isso. E o Chuck Smith leva esse cara para a igreja, porque ele percebe que tinha intensidade naquilo que ele estava falando. Que ele não estava falando da boca para fora, ele estava vivendo realmente essa transformação. E aí, os hippies começam a vir para a igreja.
Aí, mano, aí os crentes ficam doidos. Aí os crentes eles ficaram muito bravos com o pastor. Agora imagina, um bando de gente estranha chegando nessa comunidade onde todos os homens só usavam terno e todas as mulheres só iam de vestido chique na igreja domingo. E de repente chega aquele bando de hippie. Que coisa linda. Não é? Da hora isso? Ah, mas os crentes não gostaram. E aí teve uma situação, eu vou ler aqui, isso é de um livro do Chuck Smith. Um dia ele chegou na igreja, e aí estava lotado já, os hippies estavam vindo, centenas já, todo domingo, todo dia eles vinham para a igreja. E buscavam Jesus e tal. Aí um dia o Chuck Smith chegou na igreja e tinha uma placa na porta: camisas e sapatos, por favor. Ou seja, a rapaziada estava vindo descalço, sem camisa, de boa. Eu quero buscar Jesus, eu quero encontrar Jesus. E eles vinham daquele jeito. Mas os crentes falaram: não, aqui não pode ser assim. O Chuck Smith falou: não, aqui pode. Venha do jeito que você está. Você é bem-vindo do jeito que você é. Eles falaram: mas vai estragar o carpete, vai estragar as cadeiras e tal. Falou: arranca o carpete, arranca as cadeiras. E aí os crentes falaram: não, mas ele vem com o pé muito sujo. Aí um dia ele ficou lá na porta e lavou o pé de todo mundo que estava sem sapato para eles poderem entrar. Vocês entendem? E isso é uma lição para nós. De acolher o diferente. De acolher aquele que não se parece conosco. Isso é avivamento. Você deseja ver isso acontecendo? Cara, a gente precisa abrir os nossos olhos para quem é diferente e está ao nosso redor. Porque essas pessoas, elas estão buscando. Elas também estão desesperadas. Elas também estão sedentas. Elas também querem aquilo que nós já temos. Mas nós precisamos acolher elas. E eles vão ser diferentes, cara. E se você for muito crente, você vai ficar doido. Se você não entender o que Deus está fazendo, se você não entender o mover de Deus, que é acolher, que é abraçar o diferente, que é trazer para perto aquele que está longe, você vai ter dificuldade de perceber e de aceitar isso acontecendo. E aí eles chegaram a um acordo que eles podiam vir e ficar desse jeito. E aí a coisa começou a acontecer e eles vinham e estavam se convertendo assim, centenas, todos os dias. E aí eles montaram uma tenda fora, um lugar para 2.000 pessoas. No primeiro encontro já estava lotado. E eles pregavam mensagens simples do Evangelho. E as pessoas se convertiam. E o poder de Deus se manifestava. E pessoas começaram a ser curadas. E a coisa ia acontecendo. E aí eles foram para as ruas pregar. E aí eles iam para a praia. Tem imagens deles pregando na praia. E o Lonnie Frisbee era um cara assim, magrelo, cabeludo, barbão. E ele tinha uma voz suave assim. E ele chegava na praia e falava: olha, Jesus ama vocês. Ele deseja se revelar para vocês. E do nada o povo começava a chorar. E vinha e falava: eu quero isso. Eu quero isso que você está me falando. Eu quero viver isso. E aí ele já batizava os caras ali na praia mesmo. Pesquisa essas cenas. Você vai encontrar na internet. É maravilhoso. E aí eles começaram a organizar os batismos dos hippies, das pessoas que estavam se convertendo, dos jovens, especialmente que estavam se convertendo ali. E aí eles batizavam centenas de pessoas na praia. E eles falavam: é para quem quiser. E tinha muita gente que ia lá para se batizar, falava: você recebeu o Cristo no seu coração? Ainda não. Então, beleza, deixa eu orar com você, você vai receber. E já batizava o cara na hora. Sensacional. E eles testemunhavam. E era muito legal, igual nós vimos os testemunhos semana passada aqui, das pessoas que se batizaram aqui também. E eu acho isso um privilégio da gente participar dessa parte da história dessas pessoas e vivenciar a verdade de que o Evangelho chegou na vida dessa pessoa. Ela não é perfeita, ela não vai ser perfeita, ela vai continuar pisando na bola, ele vai continuar te irritando,
ele vai continuar te irritando. Mas graças a Deus, porque nós testemunhamos a verdade de que tem algo especial acontecendo na vida de uma pessoa. E aí as pessoas eram transformadas, milhares de pessoas começaram a ouvir do Evangelho. E aí é uma lição importante para nós. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Nenhuma estrutura, nenhuma construção, nenhum carpete, nenhum tipo de cadeira podem ser mais valorizados do que as pessoas que usam essas coisas. E eu estou falando para destruir tudo, então vamos tocar o terror aqui, botar fogo nas cadeiras? Não. Mas as pessoas são mais importantes que as coisas. Uma vez Jesus encontrou um cego, e aí ele falou, o que você quer? Cara, eu quero ver, né? E aí Jesus orou por ele, e aí, está enxergando? Falou, eu estou vendo os homens como árvores que andam. Aí Jesus falou, não está bom ainda não, vem aqui de novo. Aí, ó, como você acha que o Lonnie Frisbee era louco? Ó Jesus, aí ele cuspiu nos olhos do cara. Falou, enxerga. E aí o cara tá, e agora? Não, agora eu estou vendo homem, coisa como coisa. E nós precisamos dessa cura também. Sabe por quê? Se a gente enxergar homens como árvores, pessoas como árvores, e eventualmente você precisar de madeira, agora vai ficar frio, e você precisar botar fogo nas madeiras para se aquecer, você vai botar fogo, porque é coisa. Coisa nós usamos, gente nós amamos. Não veja pessoas como árvores, como objetos, como coisas que podem ser usadas. Pessoas são para ser amadas, coisas para serem usadas. Não valorize mais as coisas do que as pessoas, porque esse caminho não é cristão, não é a verdade. Lembra da mensagem de semana passada, das mulheres, dos fariseus, soldados, pessoas que naturalmente não se aproximariam. A inversão da ordem na pirâmide social. Um coração avivado não vai ficar perdendo tempo observando as diferenças entre as pessoas. Um coração avivado, e eu sei que várias pessoas aqui estão orando e pedindo, Deus me aviva. Tem um evangelista que ele disse o seguinte, aliás, uma mulher chegou para ele e perguntou, pastor, como que eu faço para que venha o avivamento? E como que eu vou saber que o avivamento chegou? Qual é o sinal que eu vou ver que o avivamento chegou? Ele falou, minha irmã, faz o seguinte, pega um pedaço de giz, faz um círculo no chão, ajoelha ali dentro e começa a pedir, Deus, manda avivamento para dentro desse círculo. Quando Deus responder essa oração, o avivamento chegou. É o nosso coração que precisa vivenciar isso, que precisa aceitar essa realidade. E aí talvez o poder de Deus vai realmente se manifestar entre nós, vai se manifestar nas nossas vidas. E aí, passou essa fase e o Lonnie, ele deixou de trabalhar com aquele pastor, porque o Chuck Smith, ele colocou muita pressão e muitas reuniões, e aí o casamento dele estava em crise, porque, para vocês terem uma ideia, a mulher dele tinha que marcar horário para falar com o marido, de tão louca que estava a pressão do ministério. E aí é uma boa lição também. Família antes. As pessoas mais próximas primeiro, depois o ministério. Nenhum ministério vale você perder a sua própria família. Não vale a pena. Não faça essa troca, se essa for a pressão sobre você. E aí ele foi trabalhar com outro pastor, chamado John Wimber. E esse outro pastor tem uma história bem interessante também, porque Deus falou para ele disse que ele sentiu que Deus falou com ele, falou, olha, eu vou te usar para você orar pelas pessoas e o poder de Deus vai se manifestar. E as pessoas vão ser curadas. E aí ele se animou, falou, oba, glória a Deus. E aí ele começou a ensinar na igreja a respeito disso. E aí ele ensinava que Deus ainda curava, que as pessoas poderiam vir. E aí vinham os enfermos, e ele orava pelas pessoas e nada acontecia. Durante meses, Deus falando para ele, ensina a respeito de cura e ora pelos doentes. E ele orava e nada acontecia.
Depois de meses isso acontecendo, ele já estava completamente frustrado. E aí ele fala em um livro que ele foi para o fundo, assim, depois que ele terminou de pregar, e orou pelas pessoas e não aconteceu nada de novo. Ele mandou a Bíblia na parede e falou: Deus, para de me humilhar. Porque eu fico falando para as pessoas que vai acontecer e não acontece nada. E aí, um belo dia, no Dia das Mães, igual hoje, em 1980, o Lonnie Frisbee veio e pregou na igreja do John Wimber. E as coisas começaram a acontecer de novo. Uma grande onda, um grande avivamento, milhares de pessoas se convertendo, o evangelho sendo anunciado. E aí uma mensagem importante. Avivamento, o mover de Deus não é para você ter uma experiência emocional somente. Avivamento não é somente para cura. Tudo bem, são sinais, são coisas lindas de ver, uma cura acontecendo. Eu desejo ver isso. Mas o avivamento, o fruto dele, o motivo dele é o evangelho ser pregado. É o evangelho ser anunciado. As boas novas chegando para as pessoas. Para isso é o avivamento. E a mensagem que ele pregou naquele domingo de manhã foi muito simples. Ele falou: não se apegue aos bens materiais. Não pense que o cristianismo vai te trazer riqueza. Inclusive, se você quiser ouvir, tem coloca no YouTube lá, Lonnie Frisbee, Dia das Mães, né, Mother's Day em inglês. Você consegue ouvir a mensagem, se colocar a legenda lá, ela traduz mais ou menos em português, dá para você ter uma ideia do que ele está falando. E aí, e ele dizia que, de alguma maneira, Deus ia brilhar através das pessoas. E as pessoas vão vir até você e vão te perguntar: o que tem de especial em você? E aí você vai poder compartilhar com elas. Um outro evangelista, ele disse: olha, não se preocupe como juntar uma multidão para você pregar. Vai lá fora e pega fogo, meu amigo. As pessoas vão vir para te ver queimar. Se essa chama estiver acesa no nosso coração, de alguma forma as pessoas vão vir falar: o que é isso, camarada? O que está acontecendo na sua vida? Sei que sempre foi azedo. Sei que sempre foi esquisito. Está mais esquisito, mas é um esquisito interessante agora. O que está acontecendo? E aí você vai poder contar essa história. E aí ele fez uma oração super simples. Ele disse: vem Espírito Santo. E mano, o Espírito Santo veio. E novamente essa onda aconteceu. O evangelho sendo pregado, os milagres, igrejas sendo plantadas, milhares de igrejas nasceram a partir desse movimento que começa no Dia das Mães de 1980. No mundo inteiro, isso aconteceu. Jesus mudando vidas e, como nós vimos acontecendo no domingo passado, pessoas sendo batizadas, encontrando a Cristo. E exatamente esse é o coração de todos os avivamentos. Esse é o fruto dos avivamentos. O evangelho sendo anunciado, pessoas conhecendo a Cristo, missões para lugares não alcançados. O avivamento não vem só para você se sentir bem, para você ter uma experiência, mas para que a verdade do evangelho seja anunciada para quem quiser ouvir e quem não quiser ouvir também. Que pela graça de Jesus, pela sua morte, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos do Pai novamente. E como eu já falei, o Lonnie, ele tinha a ideia de que não é a partir do altar que vem o poder. Deus se manifesta a partir do seu povo. Então ele encorajava que as pessoas orassem umas pelas outras. Não que ficassem esperando que ele fizesse isso. Orem uns pelos outros. Não tenham medo. E acho que essa é uma lição também. Talvez você já teve situação... Cara, eu não suporto ver alguém chorando no metrô. Se você chorar perto de mim no metrô, eu vou conversar com você. Eu não aguento ver alguém chorando na rua, mano. Eu paro o carro e vou conversar com essa pessoa. Porque, para mim, é uma grande oportunidade que está ali. Eu quero orar por essa pessoa, gente. Porque se a pessoa está chorando na rua, no metrô... E, olha, eu já ouvi histórias sensacionais. Já orei por pessoas assim... Faça isso. Ore por alguém. Posso orar por você? Ah, Júnior, mas eu não sei. Vamos treinar hoje. Vamos treinar hoje? Se a gente fizer isso hoje. Orar por alguém. Mas vamos fazer da seguinte maneira. Se você tem mais de 30 anos
e gostaria de receber uma oração, vem aqui na frente. Alguém vai orar por você. Só quem tem mais de 30 anos. Agora, se tem menos de 30 anos, vem aqui e vamos orar por essas pessoas. Então, os mais velhos, mais para frente, e os abaixo de 30, sem roubo, hein? Quem tem menos de 30 vai vir orar por essas pessoas. Isso aí, a rapaziada lá. Ah, Júnior, eu não sei como é que eu vou fazer. Peraí, já vou explicar para vocês como vocês vão orar pelos velhos. Avivamento é humildade também. Rapaziada, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar a mão no ombro. Legal. Vocês vão colocar a mão no ombro de alguém, de uma pessoa, e você vai dizer o seguinte só: vem Espírito Santo, eu abençoo o que você quer fazer na vida dessa pessoa, Deus. E pode ser que Deus vai trazer na sua mente um versículo, alguma coisa, e você vai falar isso para essa pessoa. Só isso. Vem Espírito Santo, eu abençoo o que você está fazendo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Vem Espírito Santo, nós abençoamos, Pai, o que você deseja fazer na vida dos nossos irmãos. Vem Espírito Santo, derrama o teu amor, Pai. Vem Espírito Santo, derrama da tua graça. Vem Espírito Santo, traz a tua cura, Pai. Nós confessamos que você pode fazer isso, Senhor. Você pode se revelar de uma maneira mais intensa a nós hoje. Eu sei que você deseja nos transformar, Pai. Nós abençoamos todo o processo de transformação nas vidas dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão aqui. Vem Espírito Santo. Pode orar por outra pessoa também. Vai colocando a mão no ombro de outra pessoa, abençoa outra pessoa. Fala: Espírito Santo, eu abençoo o que você está fazendo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Vem Espírito Santo sobre nós. Nos capacita, Senhor, para que nós sejamos as tuas testemunhas. Vem Espírito Santo sobre nós. Quebra a nossa resistência com aqueles que são diferentes de nós, Senhor. Vem Espírito Santo. Quebra o preconceito que nós carregamos, Senhor. Vem Espírito Santo. Coloca dos nossos lábios o teu evangelho, Senhor. A tua verdade simples e direta, de que o Senhor veio, viveu e morreu por nós, mas o Senhor está vivo. Vem Espírito Santo, e que essa verdade continue nos transformando. Vem Espírito Santo, nós abençoamos o que o Senhor está fazendo e falando para os nossos irmãos aqui hoje. Vem Espírito Santo. Confirma, Senhor, a tua verdade nos nossos corações. Vem, Espírito Santo. Nos desafie, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Cumpre a tua vontade, Pai. Faz que a gente seja canal do teu amor, Pai. Vem Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Espírito Santo,
de Deus. Vem, Senhor Jesus. Espírito, Cura os nossos corações, Pai. Espírito, Cura os nossos corações, Senhor. Espírito Santo. Eu tenho a impressão que Deus está falando para alguns de nós a respeito de perdão, a respeito da importância de oferecermos perdão, de que essa escolha vai trazer liberdade para o teu coração. Eu oro que você tenha coragem de oferecer perdão hoje. Eu não sei qual é a pessoa, qual é a situação, mas eu oro que você tenha coragem de oferecer perdão hoje. Vem, Espírito Santo, nos capacita para liberarmos a tua graça e oferecermos perdão da mesma forma que o Senhor tem nos perdoado. Vem, Espírito Santo, sobre nós, para a tua honra, para a tua glória. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, Vem, o Senhor. meu pensar, o meu falar, Vem, Senhor. o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito. Sabe, hoje nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E é um privilégio sermos bem-vindos à mesa do Deus eterno. E a minha oração é que, conforme você toma o pão, conforme você participa da ceia, conforme você celebra esse momento, que o Espírito de Deus te encha mais, te capacite mais, te dê ousadia, te traga cura, Amém, Jesus. te dê o desejo de testemunhar, Aleluia, Senhor. de anunciar essa verdade. E que isso seja transformador para você, da mesma forma que pode ser transformador para a vida das pessoas que vão te ouvir. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, rapaziada, pela força. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por participarem. Vocês são peças fundamentais, eu acredito, do que Deus deseja fazer conosco e entre nós. Kátia?